Convite à reflexão número 8. O poder da fé. Olá, queridos irmãos. Meu nome é Estela Mares e eu agradeço a oportunidade de fazer parte deste lindo trabalho. O convite à reflexão, que permite estarmos juntos mesmo diante da distância física e ainda nos proporciona a elevação da nossa vibração com temas sempre tão edificantes. Então quero começar convidando vocês para unirmos nossos corações e por um instante fecharmos nossos olhos físicos e com os olhos da alma vermos a imagem radiante e reluzente do nosso Mestre Jesus Cristo e assim sentir sua presença e seu amor a nos envolver e a nos guiar em todos os momentos da nossa vida, inclusive nesse trabalho, onde hoje falaremos sobre o poder da fé. Dentre as definições da palavra fé que já encontrei, a que mais gosto vem direto da Bíblia, em Hebreus, que diz assim: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pode ser que nesse primeiro momento não consigamos absorver todo o poder que tem nessa frase, nessa definição, e eu espero poder contribuir para ampliarmos esse entendimento com tudo que vamos abordar a seguir. Jesus nos falou sobre fé em várias passagens. Vamos ver algumas. Começamos com a parábola do grão de mostarda, onde Jesus nos disse: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, e Jesus nos deu este testemunho de grandes feitos, que aos nossos olhos é tão difícil quanto um monte mudar de lugar. Ele transformou água em vinho, curou cegos, paralíticos, andou sobre as águas e fez muito mais. Então ele ensinou e mostrou que é possível. Nessa hora, nós pensamos assim: mas é Jesus, né? Eu não consigo. Não é verdade? A gente não pensa assim? Tenho quase certeza que ele sabia que íamos pensar desse jeito. E talvez por isso nos deixou outra pequena parábola. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E para deixar mais claro ainda, no Evangelho de Marcos, Jesus acrescenta: portanto, eu vos digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Bom, resumindo esses 3 ensinamentos de Jesus, temos que ele disse: nada vos será impossível. Disse que faremos tudo o que ele faz e ainda mais. E nos disse que tudo o que pedirmos em oração, que creiamos já ter recebido. E assim sucederá. É lindo tudo isso, não é? Mas penso que nós acreditamos sim em Jesus, mas não acreditamos em nós, que realmente podemos fazer o que ele fez. Talvez nos sintamos tão pequenos quanto o grão de mostarda. Mas esse pequenino grão guarda em seu interior toda a potencialidade de uma grande árvore adulta. Na semente estão o tronco, os galhos, as folhas e os frutos daquela árvore. A semente de mostarda tem cerca de 2 milímetros e a árvore pode chegar a 3 metros de altura, com uma copa bem larga, repleta de galhos e folhas. Jesus não compara a fé
com o tamanho do grão de mostarda, e sim com as potencialidades contidas nele, que é tão pequeno, mas guarda em si uma árvore frondosa. Para que essa pequenina semente cumpra seu destino, para que essa árvore cresça, o grão tem que se entregar aos processos da criação divina. É assim que ocorre a grande transformação. A semente dá vida ao broto, que romperá a terra e crescerá rumo ao céu. E quando for essa árvore frondosa, cumprirá seu papel junto à natureza. Trabalhará na purificação do ar, beneficiando a todos nós. Abrigará pássaros, dará frutos. Se nós formos como o grão de mostarda, teremos a consciência das potencialidades que trazemos em nosso ser, em nossa centelha divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, um espírito protetor nos diz: a fé é o sentimento que nasce com o homem sobre seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer, por força da sua vontade ativa. Então, tendo essa fé, e com nossa vontade ativa, permitiremos que essas imensas capacidades cresçam em nós, rompendo as barreiras que criamos por causa das nossas imperfeições, como o orgulho, a vaidade, o medo e o egoísmo, dentre outros até, e nos submeteremos aos processos da criação divina, tal qual faz o grão de mostarda, permitindo a árvore crescer, mas que na condição humana esse crescimento é o aprimoramento moral, valores, virtudes, sabedoria. E o faremos através da prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, para podermos dar expressão à divindade que há em nós, cumprindo assim nosso papel nesse mundo. O da árvore é purificar o ar, dar abrigo aos pássaros, dar frutos. O nosso papel no mundo podemos resumir que é aprender e praticar o amor e todas as virtudes decorrentes dele. E eu estou dizendo que nosso papel no mundo é esse, porque quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. É através da fé que conquistaremos esse crescimento, essa evolução espiritual. Há muita diferença entre nós e um grão de mostarda, e a mais significativa é o livre-arbítrio, que o grão de mostarda vivendo no reino vegetal ainda não tem. E nós, por termos, precisamos da nossa vontade ativa. Explorando um pouco mais a segunda parábola, que diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Podemos entender aqui que ele mostra que temos poder e que não estamos sozinhos, porque ele ouvirá nossos pedidos e o fará para a glória de Deus. Ora, se ele atenderá nossos pedidos para a glória de Deus, é porque Deus assim o quer. Então estamos amparados por Jesus e por Deus. Se cremos nisso verdadeiramente, nada temos a temer. E isso nos ajudará muito a desenvolver a nossa fé. Na terceira parábola, portanto eu vos digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Vemos que Jesus nos ama tanto que ainda nos ensinou de forma muito clara o que temos que fazer. Temos que crer
que ter fé, que já recebemos o que estamos pedindo em nossas orações. Mas como é que fazemos isso? Bom, aqui eu vou contar sobre um vídeo que eu assisti de um cientista chamado Greg Braden. Ele é conhecido por tentar unir a ciência e a espiritualidade. Em um dos seus vídeos ele conta uma passagem de um amigo convidando para ir rezar. E esse amigo ora dessa forma, crendo que já recebeu. Eu vou tentar reproduzir aqui o que ele contou. Então, Greg Braden disse que morava, naquela época, no México, perto de um deserto. E que na época a seca estava muito forte. E esse amigo chamou para rezar, para chover. Eles andaram quilômetros deserto adentro e num determinado momento esse amigo para e fala: Greg, aqui tá bom. E Greg senta para vê-lo. Ele fica parado, tira os seus sapatos, fica descalço, em posição ereta, em silêncio. E depois de alguns instantes, 20 segundos para ser mais precisa, ele se vira para o Greg e diz assim: puxa, eu estou com fome. Vamos comer alguma coisa? E o Greg diz que ele olha para o amigo e fala assim: bom, vamos, mas você não ia orar para chover? E esse amigo diz assim: Greg, veja bem, se eu orar pedindo chuva, o meu sentimento revela que eu sinto a seca e jamais choverá. Greg olha e fala assim: bom, então se você não orou para chover, o que você fez durante esses 20 segundos que ficou em silêncio em pé aí? Ao que ele responde: durante esses 20 segundos, eu senti os meus pés na lama do vilarejo onde moramos depois que a chuva caiu. Nesses 20 segundos eu senti o cheiro das paredes molhadas, daquelas casas de barro do nosso vilarejo. Se o barro está com aquele cheirinho, é porque ele está molhado. Se ele está molhado, é porque choveu. E durante esses 20 segundos, eu corri entre o milharal que cresceu muito. E se o milharal cresceu, é porque choveu. E choveu muito. E eu também agradeci pela chuva que já caiu. Foi mais ou menos isso que o Greg Braden contou. Essa história exemplifica esse dizer de Jesus: tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim sucederá. Em outras palavras, Jesus nos ensina: recebemos mais do mesmo, ou seja, mais do mesmo que está no nosso coração. Por isso é tão importante agradecer. Quando agradecemos, em nosso coração está a alegria de uma conquista e nós recebemos mais do mesmo que está no nosso coração. Mais conquista, mais alegria. Quando eu entendi isso, fiquei encantada. Mas é uma nova forma de pensar e de sentir. Esse amigo do Greg sabe o que significa esse ensinamento de Jesus. Provavelmente ele sabe que nosso sentimento e nosso pensamento geram energia, vibrações, que são lançadas ao universo. E o fluido universal é o veículo dessas vibrações, levando-as a se sintonizarem com ondas equivalentes ao que desejamos ter, trazendo isso para a nossa vida. Nos reportando novamente ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 5, temos o seguinte: o poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal. Parece um pouco complexo, mas quem quiser se aprofundar, leia o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem excelentes explicações da ação da fé. E sobre fluido, leiam o capítulo específico na Gênesis. Bom, seguindo aqui,
Joana de Ângeles também nos fala sobre isso. No livro Vida Feliz, ela diz assim: tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento, vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. E Emmanuel também nos mostra isso. Ele diz assim: assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Agora sabemos, né? Porque quando sentamos no banquinho para tomar um passe, o dirigente do trabalho pede para pensarmos em Jesus. A vibração que geramos ao pensar em Jesus se une a ondas equivalentes. Recebemos essas boas energias e colaboramos com o nosso tratamento espiritual. Legal saber e entender isso, não é, gente? Então vamos caprichar da próxima vez. E também não precisamos esperar para fazer isso durante um passe. Podemos e devemos pensar em Jesus a todo instante. Só seremos beneficiados. Bom, provavelmente o amigo do Greg Braden sabe que as vibrações do sentimento e do pensamento são lançadas ao universo e chegará ao que de fato ele desejava ter. Por isso orou daquela forma. Mas uma outra coisa interessante de se observar nessa história é o tempo que ele ficou em oração. 20 segundos. Não precisamos de preces longas se a intensidade da nossa fé, ou seja, do sentimento e do nosso pensamento, gerar uma forte vibração. Falando no pensamento, concordam comigo que tudo que existe no mundo material foi criado primeiro na mente, no pensamento? Desde um alfinete até um foguete, ou mesmo aquela habilidade que você tem hoje de tocar um instrumento musical, ou os estudos que já concluiu. Tudo foi pensado antes, foi criado na mente primeiro. Bem, talvez você esteja pensando assim: mas eu desejo algo na minha vida há tanto tempo e ainda não tenho. Neste caso, sugiro a você fazer um trabalho profundo de reflexão. Consulte seu sentimento e veja se o medo de não ter esse algo não é mais forte que o desejo de tê-lo, ou a dúvida em consegui-lo, ou aquele sentimento assim: eu quero muito, sabe? Mas, já tentei tantas vezes. Porque aí está o sentimento verdadeiro. E veja qual vibração está mais forte, se é realmente a do desejo daquilo que tem pedido em oração. E se não for, modifique isso agora. Porque a fé é esse pensamento firme, ou seja, a certeza daquilo que ainda não se vê, e uma entrega total na confiança em Jesus e em Deus. Quando essa fé é maior ainda, a gente nem pede, só dirige nosso pensamento a Deus, pois já o sentimos e sabemos que Ele nos trará o melhor. Sabe quem orava assim? Madre Teresa de Calcutá. Haroldo Dutra conta como ela orava em uma das suas palestras. Eu vou pedir licença a ele para compartilhar essa parte da palestra dele com vocês. Ouçam. Eu gosto do jeito menos filosófico e mais direto de Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela assim: Madre, a senhora permitiu que escrevesse um livro sobre oração, de fato. Um jornalista inglês escreveu um livro sobre oração, recolhendo frases dela sobre oração. O que a senhora diz para Deus quando está orando? Ela falou assim: não falo nada, eu só escuto. E ele ficou tão impressionado com aquilo, né? Que falou: a senhora só escuta. E o que ele fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Parece uma brincadeira, não é?
Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vocês acham que se apaixonou? Não precisa responder, só pensar. Vocês acham que se apaixonou? Precisa falar alguma coisa? Se você está ao lado de uma pessoa que ama muito, precisa dizer alguma coisa? Sabe por que não precisa? Porque o amor é em si uma linguagem. Aliás, nós poderíamos dizer que o amor é a linguagem. Tudo mais é subproduto. O amor é a grande linguagem da vida. É o que ela estava tentando dizer. Vou falar o que com Deus? Eu amo. E Ele me ama. E esse amor flui. Vai dizer o quê? Isso é oração. Bom, agora que já ouviram, vamos pensar, né? Se já nos apaixonamos por Jesus e por Deus. Se o nosso amor já flui. Mas eu pergunto, basta amá-lo? A exemplo da Madre Teresa, né? Quando amamos alguém, basta amar ou queremos estar perto? Queremos nos relacionar, não é? Madre Teresa se relacionava com Deus de uma forma tão íntima. Então nós vamos perceber que amamos a Deus quando sentirmos um desejo de desenvolver um relacionamento com Ele. Mas nós podemos fazer o contrário, começar a desenvolver esse relacionamento com Ele. E assim sentirmos esse amor crescer cada vez mais em nós. Nós podemos nos relacionar com Deus através da oração, através da prece. Falamos com Deus quando elevamos nosso pensamento em prece com fé e geramos uma vibração elevada. Músicas edificantes também contribuem para a elevação da nossa vibração. Ouçam essa. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala, a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento, Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, e Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja,
está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Essa música é uma oração que nos leva a Deus e nos faz sentir seu imenso amor por nós. Nessa hora, nossa fé se multiplica, lembrando que a fé sem obras é morta, mas que a fé aplicada em uma obra de amor muito pode fazer. Vamos aproveitar o momento que estamos vivendo, pois ele é totalmente propício para desenvolver, ampliar e praticar nossa fé. Todo o nosso planeta está em prece, e quanta coisa já mudou em nossa atmosfera. Mas ainda há muito a fazer. Qual o nosso papel aqui e agora? Somos discípulos do Cristo? Sim, somos. Então, avante. Vamos pôr em prática o muito que já sabemos. Se temos fé em Deus, sabemos que Ele está no comando, confiamos em Sua justiça, em Seu amor e em Sua bondade. Sabemos que Ele só permitirá que nos aconteça o que for bom e importante para nós, ainda que aos olhos, nesse momento, não pareça ser. E assim nos entregamos ao cumprimento da Sua vontade sem medo, pois onde há fé, não há medo. E também nos colocamos à Sua disposição para o trabalho no bem, no amor e no amparo aos nossos irmãos. Comecemos com o nosso próximo mais próximo, dentro do nosso lar, vencendo as incompatibilidades e trazendo Jesus entre nós, em oração, praticando a compreensão, inspirando a paz e o amor dentro do nosso próprio lar. E em seguida vamos pensar como estão nossos irmãos, do que precisam, como podemos ajudá-los. Há quem precisa de pão, há quem precisa de oração, há quem tem frio, há quem tem solidão, há quem não conhece Jesus Cristo e que não sabe que Ele é nosso irmão. Há desalentados, desesperados em dor, em privação, carentes de uma palavra amiga, de uma visão otimista que positivamente toque o seu coração. Fale de Deus, de Jesus, do Consolador. Leve a eles esse conhecimento e estenda-lhes suas mãos. Sua palavra, seu pensamento, sua fé em obra pode ajudar, salvar muitos irmãos. Discípulos de Jesus, avante. Quanto sua fé pode auxiliar nesse momento espetacular para a semente do amor semear e em muitos corações vê-la germinar. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com nós. É com o poder da fé que construiremos um ser melhor em nós mesmos e um mundo melhor para todos os seres. Onde todos nós, a exemplo de Paulo de Tarso, possamos dizer um dia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, muito obrigada por esse momento e que o amor de Jesus Cristo continue em nós.